A importância de vocês juntarem os primeiros 15 mil reais nunca foi tão importante como nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aqui. Então, quando eu comecei a investir, eu tinha uma meta de alcançar os meus primeiros 10 mil reais. Só que aí eu parei para pensar, falei, eu não tenho nada de investido. Então, se eu focar nos primeiros 10 mil, eu não vou conseguir chegar porque eu vou desanimar. Então, até eu chegar nesses 10 mil, vai demorar muito tempo. Então, qual foi a minha primeira meta? Alcançar os primeiros 1.000 reais. Então, eu coloquei na minha cabeça o seguinte, falei, olha, eu não posso colocar metas grandes que eu vejo que eu não vou alcançar rápido. Então, eu tenho que colocar metas que dê para mim alcançar aí em pouco tempo. Então, eu coloquei a meta de alcançar meus primeiros 1.000 reais, depois os primeiros 5 mil, aí depois os primeiros 10 mil, depois os primeiros 15 mil. Então, como eu fiz alguns vídeos aqui anteriores, eu fiz aqui um vídeo falando como é importante vocês alcançar o primeiro 5 mil, primeiro 10 mil. E por que agora que eu estou falando aqui dos primeiros 15 mil? Poucas pessoas falaram desses primeiros 15 mil. Por quê? Porque quando você chega nos 15 mil, meio que é aí a virada de chave para vocês aí ver se você realmente vai progredir nos seus investimentos ou não. Por quê? Porque quando você chega nos primeiros 15k, você já passou por muita coisa. Você já passou pelos seus primeiros 10 mil. Quando você chega nos 15, aí agora você está em um patamar, querendo ou não, alto. Por quê? Porque hoje em dia, beleza, hoje em dia no Brasil, infelizmente, 15 mil não dá para você comprar muita coisa assim, que vocês almejem ter assim de coisas grandes, né? Mas só que assim, 15 mil já é um valor interessante, já dá, tipo assim, para vocês comprarem um exemplo, uma motinha assim, quase nova, mas que está caro hoje, né? Mas, tipo assim, dá para você comprar quase uma moto, quase nova. Dá para vocês aí, sei lá, colocar esses 15 mil, colocar um dinheiro a mais e comprar um carro usado assim. Então, dá para você fazer uma coisinha interessante. Dá para você comprar um iPhone do ano, que é muito almejado por muitas pessoas. Então, vai depender muito. E aí, quando você chega no valor desse, você tem que ter cabeça para vocês seguirem aí o seu foco de investimento de longo prazo. Então, se vocês tiverem um foco, exemplo, eu tenho que chegar no meu primeiro 50k, primeiro 100k, vocês têm que passar por essa zona aí de 15 mil. Se vocês conseguirem passar por essa zona de 15 mil e, tipo, alcançar os 20, 25, já era. Então, vai ser a virada de chave para você. E eu vou mostrar aqui para vocês agora a minha evolução de como foi aí eu investindo, né, todo mês, aportando dinheiro. E como foi aí a virada de chave depois que eu alcancei os meus primeiros 15 mil reais. Então, a minha evolução, como é que foi aqui na questão de patrimônio, para vocês aí que está começando a investir, para vocês se animarem a investir. Porque sempre, 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 o começo não vai ser fácil. Tudo que a gente faz na nossa vida, o começo sempre é difícil. Então, sempre vai ter barreiras para você passar por elas, para vocês alcançar coisas maiores aí no futuro, né? Coisas que vai te levar aí ao sucesso. Então, vocês têm que suportar esse processo aí no começo, que é difícil, que você, tipo, tem pouco dinheiro, está recebendo poucos dividendos, mas vocês têm que, tipo assim, procurar a ver o lado bom da coisa, que você já está recebendo rendimento, por mais que seja pouco, mas você já vai estar recebendo renda todo mês. Eu vejo vários comentários aqui de pessoas que estão começando a receber R$1, R$2, tá alegre, e tem que ser assim, porque o começo sempre é assim, você recebendo pouco, só que depois que você vai progredindo, você vai investindo todos os meses, você vai pegando conhecimento, você vai pegando constância nos seus investimentos, vai investindo todos os meses, você vai ver aí o seu patrimônio, os seus dividendos aumentando cada vez mais. Minha evolução de patrimônio aqui desde o início, para vocês verem como foi a minha evolução aí, e para vocês verem como é que eu fui constante e focado no que eu queria. Então vou colocar aqui evolução do patrimônio durante aqui desde o início, e aí para vocês verem. Então, quando eu comecei com apenas R$700 de patrimônio. R$700. Então, muitas pessoas desanimam, tipo assim, coloca pouco dinheiro, sei lá, coloca R$100, ou então, sei lá, tem R$1.000 investido, 2.000. Aí muitas pessoas pegam e desiste, porque fala que esse dinheiro não dá para nada, que para ele alcançar 5 mil, 10 mil vai ser difícil. Só que assim, depois que você alcançar os primeiros 15k, vocês vão ver aqui, ó, como é que foi a minha evolução para me alcançar o meu primeiro 20 mil. Então, olha para vocês verem. E aí, quando foi mais ou menos aqui, ó, mais ou menos aqui em setembro, outubro de 23, eu alcancei meus primeiros 10 mil reais. Olhem só para vocês verem. Então, eu alcancei meu primeiro 10k, fiquei muito, muito feliz mesmo, porque eu nunca tinha chegado num valor desse em toda a minha vida, e eu fiquei muito contente. Falei, nossa, véio, eu tenho dinheiro.
e fiquei muito feliz. Então, meus primeiros 10 mil reais. E aí, beleza. E aí, ó, para vocês verem aqui, ó, quando foi em dezembro de 23, eu estava com 12 mil reais. Fechei dezembro de 2023 com 12 mil reais. E aí, eu falei assim, não, a minha meta para 2024 é alcançar aí pelo menos 17 mil reais. E aí eu fui em busca. E aí quando foi mais ou menos aqui, ó, em abril de 2024, eu alcancei os meus primeiros 15 mil reais. E não tem a noção de como eu fiquei feliz quando eu alcancei o meu primeiro 15 mil. Eu fiquei pensando assim, caraca, graças a Deus, eu já tenho a moto dos meus sonhos e já tenho 15 mil reais investidos. Por mais que hoje em dia no Brasil, como a moeda do Brasil, o real está se desvalorizando cada vez mais, está muito complicado. Só que assim, em meio a todo esse colapso, eu ainda estou fazendo parte da minoria aí dos brasileiros que investe e ainda tem um valor desse. Então, se eu não me engano, segundo estatísticas aí, apenas 40 ou 60% da população brasileira tem 10 mil reais investido em conta. Tipo, 10 mil lá para gastar com o que quiser. E aí eu comecei a fazer parte dessa minoria e eu fiquei muito, muito contente. E aí quando eu alcancei meus primeiros 15 mil, aí começou aí a grandes coisas que acontecem, né, para vocês gastar. Então começa a aparecer tipo celular novo, né, iPhone do ano para você comprar. Eu vejo muitas pessoas que, tipo assim, não tem dinheiro nenhum investido. E aí ele pega e fala, não, ele não tem nenhum dinheiro investido, não tem um dinheiro guardado, mas lógico, eu vou comprar um iPhone do ano para dizer que eu tenho dinheiro, para dizer que eu sou o bonzão, que eu sou o riquinho, para as pessoas ficar olhando para mim e se admirando. Eu não vou mentir, eu quando era mais novo, quando eu não tinha educação financeira, eu pensava desse jeito sim, em ter um iPhone do ano, mas não adiantava de nada, né? Eu não tinha dinheiro, então não adiantava. Eu queria, mas não podia comprar. Só que quando eu cheguei nesse valor, eu podia comprar, né? E aí eu falei, não, ao invés de eu comprar aí um celular de 5 mil, 7 mil reais, 10 mil reais, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou comprar um celular mais barato, um Android mesmo. Então eu compro um Android e aí, em vez de eu dar 4, 5 mil no iPhone, eu dou apenas 2 mil, que tem praticamente as mesmas coisas, o mesmo processamento, e vai dar para gravar vídeos também. E foi o que eu fiz, eu fui comprar esse celular que eu tenho hoje, é um celular da Xiaomi, né, um Poco X5 Pro, e paguei acho 2.100 na época. E é um celular que me serve bem, para vocês verem. Não tem uma câmera tão ruim, a câmera até boa. É um celular bastante rápido, assim, na questão do processamento. Então, eu subi bem aí comprar um celular. E os 2, 3 mil que era para mim ter comprado um iPhone, o restante, né, do 5K, que no caso eu daria no celular, eu fui e deixei investido. E valeu muito a pena. E olha para vocês verem como é que foi a evolução aqui depois dos 15 mil reais. Por isso que eu falo que é importantíssimo vocês alcançar os primeiros 15 mil. A mágica depois dos 15 mil. Olhem só, depois que eu alcancei 15 mil, eu já pulei aqui para 17 mil reais. Beleza, eu fui aumentando os meus aportes aqui em alguns meses. Só que assim, quando você alcança os seus primeiros 15k, é diferente. Por quê? Quando você alcança os 15k, você já vai estar recebendo de renda passiva mais ou menos aí de 130 a 150 reais. Então, um exemplo, se você está investindo 500 reais por mês, aqui independente do investimento que for, 500 reais por mês. Então, você vai estar investindo os 500 reais mais os 130, 150 reais que você já está recebendo já do rendimento do dinheiro que você tem, dos 15 mil. Então, você já vai começando a fazer a famosa bola de neve aí. Você vai investindo cada vez mais por conta dos dividendos que você está recebendo do seu investimento. Lógico, vocês têm que reinvestir os seus investimentos, porque se vocês não reinvestir o seu investimento, não vai adiantar de nada. Então, é importantíssimo vocês reinvestir. E aí, para vocês verem, em junho de 2024, eu alcancei meus primeiros 15 mil. E quando eu fechei dezembro de 2024, eu fechei com 20 mil reais. Olhem só, questão de 6 meses depois, eu fiz mais 5 mil reais. Então, em 6 meses, fiz 5 mil reais. Olhem só, se eu não tivesse esses 15 mil reais investidos, dificilmente eu teria feito mais 5 mil reais em 6 meses. Então, quando você tem um dinheiro já investido, um valor interessante, principalmente os primeiros 15 mil, você se anima, porque você já sabe que tem um patrimônio lá, que está trabalhando para você. Então, você vai se animando a investir cada vez mais. E, lógico, o dinheiro do rendimento já vai te ajudando. Então, por isso que é importantíssimo vocês alcançar os primeiros 15 mil reais. Eu sei que para você que está começando não é fácil, mas não desista, porque o começo sempre é desanimador. Mostrei aqui para vocês, comecei com 700 reais. E hoje, graças a Deus, eu tenho um pouco mais de 20 mil reais investidos. Então, não desista,
não desista do seu objetivo, do seu foco. Se o seu foco é receber renda, estude para investir no melhor investimento para você receber renda. Se o seu foco é ganhar valorização de dinheiro ao longo do tempo, estude outros investimentos, como criptomoedas e etc. Então, lembrando que esse vídeo também não é recomendação de investimentos, tá? Você tem que fazer os melhores estudos para estar fazendo os melhores investimentos. Só que assim, eu sempre que eu posso, todos os dias praticamente aí, eu procuro estudar sobre educação financeira, sobre finanças, como investir nos melhores investimentos. Procuro também estar estudando os investimentos que eu invisto, para saber como é que a gestão está fazendo com os fundos imobiliários, as ações. Então, é importantíssimo você sempre estar por dentro do que você está investindo. Procure sempre investir o mais que vocês puderem, porque, querendo ou não, o tanto que você vai colocar dinheiro que vai aí, te fazer a levar a gerar grandes resultados. Então, valeu aí!